Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. A Câmara Municipal de Juiz de Fora e o Centro de Atenção ao Cidadão têm o prazer de recebê-los hoje para a abertura do 4º Seminário Diversidade Somos Todos Diferentes, edição 2017. Hoje receberemos a doutora Eliane Baião Guilhermino Alves, médica especialista em geriatria pela SBGG, chefe da geriatria do HU-FJF e geriatra do Departamento de Saúde do Idoso da Prefeitura de Juiz de Fora, para a palestra O Envelhecimento e a Importância da Estimulação Cognitiva. Antes de dar a palavra à convidada desta tarde, gostaria de convidar o segundo vice-presidente da Câmara, vereador Zé Márcio, a presidente da Comissão do Idoso da Câmara, vereadora Ana Rossignoli, e o coordenador do programa Diversidade Somos Todos Diferentes, o servidor Fludoaldo Tales de Paula. Vou passar para o Zé Márcio para a gente fazer uma pequena abertura antes da palestra. Olá, meus amigos, boa tarde. Saudar a vereadora Ana, Fludoaldo, todos os presentes. Doutora Eliane. Tá. Sejam todos bem-vindos a essa nossa Casa Legislativa para mais esse ciclo de palestras. Aqui é o fórum de debate, é o fórum democrático da cidade de Juiz de Fora, que a gente tenha um bom ciclo de palestras. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui hoje com o nosso querido Fludoaldo, coordenador do programa Diversidade, Somos Todos Diferentes, e dizer, Fludoaldo, que a gente aprende muito com você. Realmente as nossas diferenças fazem com que o nosso crescimento seja ainda maior. E que o papel que você desempenha diante da coordenação desse projeto nos encanta. Agradecer e parabenizar também o Centro de Atenção ao Cidadão, através do sociólogo Sérgio e da assistente social Flávia. E dizer que o trabalho é muito importante e que nós temos que respeitar as diferenças, e com essas diferenças vem o nosso crescimento pessoal e profissional. O nosso muito obrigado pelo belíssimo trabalho. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aos vereadores e vereadoras. É com muita satisfação que o programa Diversidade apresenta o seu 4º seminário. É um seminário pensado para trabalhar as diferenças que sabemos existem no meio social e as quais devemos trabalhar para diminuir essas diferenças e construir uma sociedade justa para todos. No 4º seminário, nós teremos 4 palestras abordando as temáticas da pessoa com deficiência, a questão racial, a questão geracional e a questão do bullying no ambiente de trabalho. Nós esperamos que todos vocês, ao sair das palestras, tenham uma nova visão da temática, que sejam despertados em todos nós a necessidade da reflexão sobre esses temas, que afinal de contas envolve a todos nós, de uma forma mais direta ou indireta, mas todos nós fazemos parte dessas temáticas. Quero agradecer à Câmara Municipal de Juiz de Fora pelo apoio que vem dando ao programa Diversidade, a todos os vereadores, na pessoa do nosso vereador presidente Rodrigo Matos, nessa caminhada de diversidade. E não poderia deixar de chamar aqui as pessoas que, juntamente comigo, faz com que a diversidade tenha esse período de vida. Então, eu quero chamar aqui o supervisor da formação de cidadania, Sérgio Pérez Dutra. Os meus companheiros que brilhantemente trabalham com as temáticas já
mencionadas a Flávia Flávio, Gilmara Santos Mariosa, Vinícius Azevedo Martins, Robson Caetano Procópio, e a Andréia Leonel Raposo, que já está aqui. É importante registrar que, sem essas pessoas, a diversidade não teria o papel que não teria conseguido desempenhar o papel que vem desempenhando. Cada um, com a sua competência, contribui para o sucesso do programa Diversidade. Em nome da Câmara Municipal, eu desejo que todos vocês façam um ótimo proveito das nossas palestras e que essas palestras contribuam para que vocês reflitam sobre essas questões. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos. Vou convidar a Flávia para permanecer aqui à frente, que ela vai ser a mediadora da palestra de hoje. Os demais podem ocupar os lugares aí no arco do plenário. E vamos convidar agora a doutora Eliane Baião Guilhermino Alves. Vou falar um pouquinho do currículo dela novamente. Médica especialista em geriatria, chefe da geriatria do Hospital Universitário da UFJF, geriatra do Departamento de Saúde do Idoso da Prefeitura de Juiz de Fora. Hoje ela vai falar sobre o envelhecimento e a importância da estimulação cognitiva. Antes da doutora Eliane começar, a gente vai ter uma pequena apresentação do coral. Pedir aos integrantes que entrem no plenário, por favor. Coral da Associação dos Aposentados e Pensionistas Idosos de Juiz de Fora e região.
Vamos agradecer o coral da Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Juiz de Fora e região pela segunda participação aqui no dia. Agradecer também as intérpretes de Libras, que vão acompanhar toda a palestra, Laísa Menezes e Andressa Maria. Avisar que, ao final da palestra, serão respondidas perguntas do público. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, só sinalizar para a equipe que está trabalhando aqui, que a gente vai levar papel e caneta, e as perguntas vão ser respondidas ao final da palestra, de acordo com o tempo disponível da palestrante. E também a gente pede, quem não se inscreveu lá fora, não deu o nome para receber o certificado, que antes de ir embora também passe naquela mesinha ali fora, para a gente pegar o nome e poder emitir o certificado ao final do seminário Diversidade. Vamos passar a palavra agora, então, para a doutora Eliane, para ela começar a sua apresentação. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar participando aqui do Seminário de Diversidade. É uma grande alegria, né, poder falar para vocês, e especialmente sobre um assunto que para mim é muito caro e é muito importante, imagino que para vocês também. Vamos, então, começar, né? A gente vai falar um pouquinho, então, sobre envelhecimento e a importância da estimulação cognitiva. Então, a gente vai falar um pouquinho no início sobre como se dá o processo de envelhecimento, né? Como que a gente entende isso, porque a partir do entendimento que a gente tem, a gente consegue lidar melhor com isso, né? Então, pode passar. Então, eu gostaria de ler aqui com vocês, isso aqui é um relato de um escritor que colocou isso aqui, vamos ler. Por muito tempo, eu acreditei permanecer jovem, porque eu caminhava bem, porque eu não tinha dores, apesar das operações, porque eu continuava a escrever artigos, porque eu podia, enfim, satisfazer a vontade de publicar livros, porque eu só pensava no futuro sem nunca olhar para trás. Até que um dia eu fui eleito para presidir um grupo porque eu era o mais velho. Bruscamente, eu tomei consciência da minha idade. Foi o primeiro aviso, porque nós não sentimos a velhice chegar. E, de repente, ela está lá. Nada havia mudado. Há muito tempo, ela me invadia, mas tudo havia mudado. Eu sabia que ela estava lá, porque os outros me lembravam. Então, isso eu acho que é muito forte, né? E é a realidade, né? O tempo passa e a gente não sente que esse tempo passa. E a gente precisa parar um pouquinho, pensar sobre isso, para a gente conseguir entender esse processo de envelhecimento que se dá para todos, né? Desde que a gente nasce, na verdade, a gente vai evoluindo e vai envelhecendo, né? Próximo. Tá ótimo. Pode passar? Então, essa descoberta do envelhecer, por mais anunciada com o passar inexorável do tempo, ela normalmente não é percebida. É isso que a gente acabou de falar. Esse mistério nos protege e nos amedronta. E aí a gente coloca aqui duas perguntas. Como envelhecer sem medo de viver e como viver sem medo de envelhecer? Que são duas perguntas que, às vezes, isso passa pela vida da gente, né? E aí, o que a gente faz? Como é que a gente responde isso? Então, assim, um pouquinho, a gente vai passar um pouco para vocês, que é a respeito do processo de envelhecimento, porque, como eu já havia falado, aquilo que a gente conhece, a gente consegue lidar de uma maneira melhor e mais tranquila, menos ansiosa e menos amedrontada. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo de envelhecimento. Pode passar. E o que seria envelhecimento? Então, a Organização Pan-Americana de Saúde coloca para nós esse conceito. O envelhecimento é um processo sequencial, individual, ou seja, cada pessoa envelhece à sua maneira, né? A gente não tem envelhecimento único, a gente tem pessoas de 40 anos, de 50, de 80, completamente diferentes, né? Com relação à sua saúde, ao seu processo de envelhecimento. Individual, acumulativo, irreversível, ou seja, o processo de evolução e de
envelhecimento, eles são irreversíveis, né? As doenças, aqui a gente não está falando de doenças, as doenças não, as doenças são intercorrências da nossa vida, mas o processo de envelhecimento é isso. Universal, ou seja, acomete todos os seres vivos, não só o ser humano, mas todos os seres vivos envelhecem à sua maneira, né? Não patológico, isso é importantíssimo, né? O envelhecimento ele não está relacionado à doença. Então, a gente vai ver que o processo de envelhecimento traz mais susceptibilidade à doença, mas o envelhecimento não quer dizer doença, não é patológico. De deterioração de um organismo maduro próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse no meio ambiente e, portanto, aumente a sua possibilidade de morte. Ou seja, isso para todos os seres vivos, como eu falei, que à medida que a gente envelhece, a gente fica mais frágil, mais sensibilizado, e aí o processo patológico pode advir, tornando mais susceptível à morte. Pode passar? E aí a gente coloca aqui duas palavras muito relacionadas a esse processo de envelhecimento, não sei se é de conhecimento de vocês, que seria senescência e senilidade. Tem a ver com o quê? Vocês já ouviram falar esses termos, senescência ou senilidade? Se a gente pega, né, a partezinha inicial ali, senil, tem a ver com idoso, com envelhecido, com velho. E aí a gente tem essas duas palavras que eu acho que são importantes para a gente entender um pouquinho esse processo, que seria senescência. Eu relaciono muito isso com a adolescência. A adolescência já é uma palavra muito bem conhecida de todos nós, né? Que seria o quê? A adolescência é a fase de transformação da criança na idade adulta, né? Ela é muito bem conhecida, porque os adolescentes eles são muito agitados, né? Passam por mudanças hormonais de comportamento, né? Muito evidentes, e esse processo todo traz a formação, então, do adulto. E aí a gente tem a senescência, que seria todas aquelas alterações que acontecem no corpo, que transformam a pessoa adulta numa pessoa envelhecida, no idoso ou pessoa da terceira idade ou velho, né? Não com o velho no sentido pejorativo, mas o indivíduo maduro, né? Então, isso seria então a senescência, que englobaria todas as alterações normais do envelhecimento, que a gente vai comentar um pouquinho. Já a senilidade, ela está relacionada ao aparecimento de alguma doença nesse processo, né? Então, a gente tem o processo normal de envelhecimento, e se durante esse processo ocorre o aparecimento de alguma doença, a gente tem que aquilo está relacionado com a senilidade, que é o aparecimento, então, de um processo patológico. Pode passar? E aí a gente vai conversar, então, sobre isso um pouquinho, né? Sobre o processo biológico, intrínseco, progressivo, declinante e universal, que é o processo de envelhecimento. A gente tem, com relação ao processo de envelhecimento, a gente tem alterações tanto anatômicas como funcionais próprias do organismo. Pode passar? Então, para a gente começar, eu vou falar um pouquinho dessa mudança importantíssima, porque a partir daí a gente vai entender algumas alterações que acontecem no corpo, né, do nosso corpo, e a partir daí também como é importante a nossa atitude para melhorar esse processo de envelhecimento, que a gente comentou. Tudo que a gente sabe, a gente entende, a gente consegue lidar melhor. Então, se a gente entender algumas alterações que acontecem nesse processo de envelhecimento, a gente vai conseguir prevenir muitas doenças que talvez apareceriam, muitas alterações não tão agradáveis durante o processo de envelhecimento, conhecendo algumas modificações que a gente vai comentar um pouquinho. Então, o primeiro ponto seria a comparação da composição corporal de um jovem com a composição corporal de um idoso. Então, ali, né, a gente vê uma pessoa de 25 anos e aqui a gente tem uma pessoa de 70 anos. Na primeira coluninha, que é aquela vermelha, aquilo ali a gente está comparando a quantidade de gordura que o jovem tem comparado com uma pessoa de 70 anos, que é um idoso. Aí vocês conseguem ver
que a primeira tem bem menos do que a segunda, né? Então, o jovem ele tem em torno de 14, 15% de gordura, que a gente chama que é o percentual de gordura do corpo, né? E o idoso tem em torno de 30% do seu percentual do corpo em constituição de gordura, 30%. Então, a gente vê que aumentou bastante, né? Quase que esse é praticamente o dobro. Vocês já ouviram falar em composição corporal? Né? Para aquelas pessoas que fazem atividade física, devem estar mais habituados com esse termo. Quando a gente vai para uma academia, a gente tem que pesar, ver quanto a gente tem de percentual de gordura, ver quanto a gente tem de músculo. Então, isso é um pouquinho que a gente está mostrando aqui. Então, primeiro, a gente está mostrando como que, com o passar dos anos, a gente tende a acumular gordura no nosso corpo. Dobra praticamente, né? E qual que é a importância disso? Então, se a gente não faz, se a gente deixa o tempo ir, né? Sem a gente fazer nada de diferente, isso vai acontecer. A gente vai dobrar a quantidade de gordura que a gente tem no nosso corpo. E isso traz algumas complicações, né? Então, assim, a gente pode ter um excesso de gordura que pode levar a um excesso de peso. O excesso de peso pode sobrecarregar as nossas articulações. E aí a gente tem os problemas articulares, né? As artroses, principalmente de joelho, de quadril, que tanto limitam, né, a pessoa com relação à sua independência, à sua mobilidade. Com relação também a esse aumento de gordura, a gente pode ter o aparecimento de outras doenças que vêm junto com isso, né? A gente pode pôr excesso de peso vindo com isso, a hipertensão arterial, o aparecimento de diabetes, o aparecimento de problema de colesterol, que é a dislipidemia. Então, são problemas crônicos que vão piorar o estado de qualidade de saúde daquela pessoa, se a gente não intervém e isso acontece. E uma outra coisa, um outro ponto também importantíssimo, que na maioria das vezes a gente não sabe, até porque isso é um ponto muito específico do profissional de saúde, que é o seguinte: à medida que a gente aumenta o nosso percentual de gordura no corpo, a gente pode ter modificado também a meia-vida dos medicamentos, né? Quando a gente toma algum medicamento, aquele medicamento ele é absorvido, né? Geralmente no nosso estômago, no intestino, vai para o nosso sangue e dali ele vai ser distribuído. Então, tem algumas medicações que são chamadas lipossolúveis, ou seja, elas se distribuem na gordura. Então, quanto mais gordura, maior distribuição no nosso corpo ela vai ter. E tem outras medicações que são ditas hidrossolúveis, hidro de água, então elas são dissolvidas em água. Então, o que acontece com as medicações que são lipossolúveis? Elas são absorvidas, vão para o nosso sangue e ali elas se juntam à quantidade de gordura que está maior, como a gente viu com o passar dos anos. E um tipo de medicamento que é lipossolúvel, ou seja, ele se junta nas gorduras, a chuva chegou aí. Ela se junta, né, se liga às gorduras do nosso corpo e ali ela vai ficar até ela ser liberada. Então, vamos entender. Então, se a gente tem mais gordura, maior quantidade daquele medicamento vai ser ligado àquela gordura e ele vai ter um tempo de ação maior. Então, se uma droga qualquer ou medicamento, numa pessoa jovem, ela tem um efeito de 24 horas, no idoso, essa mesma medicação pode ter uma meia-vida ou uma duração de 36 até de 48 horas. E um tipo de medicação que, infelizmente, é muito usado pelas pessoas idosas e que tem um efeito muito deletério, são os que a gente chama de benzodiazepínicos, são aquelas medicações para dormir. Aí a gente tem o Rivotril, que é o medicamento mais prescrito em todo o mundo, infelizmente, né? Isso aí é uma realidade muito ruim. Aí a gente tem o diazepam, o clonazepam, né? O oxazolam, são muitos medicamentos que são dessa mesma classe dos benzodiazepínicos, que são medicamentos ansiolíticos, que normalmente as pessoas usam para dormir. E aí, então, se esses medicamentos são lipossolúveis, no idoso ele vai ter um tempo de ação maior do que na pessoa jovem. Então, qual que é o risco disso? Se a pessoa toma todo dia à noite aquela medicação para dormir,
vai chegar uma hora que aquela dose vai ser muito grande, porque se ela, teoricamente, ela não precisaria tomar todos os dias, porque aquele medicamento ainda está fazendo efeito, aquele efeito vai sendo cumulativo até aumentar o risco de sonolência, de quedas, que é um efeito colateral importantíssimo e que traz complicações muito ruins para a pessoa idosa, que são as quedas, né? Então, isso a gente tem que ter muito cuidado e tem que pensar muito bem nisso que acontece, e isso acontece, por exemplo, por conta dessa modificação da composição corporal no processo de envelhecimento, que é o de acumular gordura, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, e aí, aqui eu falo dos profissionais de saúde com relação à prescrição de algumas medicações que têm que ser ajustadas no idoso em função dessas modificações da composição corporal, tá? Então, olha só, então, com relação à gordura, a gente viu que aumenta o risco de algumas doenças. Então, o que a gente tem que fazer sabendo que isso acontece? A gente tem que fazer alguma atividade, alguma conduta que diminua o risco da gente acumular gordura. Então, o que seria? Por exemplo, atividade física, né? Isso vai diminuir esse risco de acumular gordura. Uma dieta bem equilibrada também vai diminuir o risco da gente acumular gordura durante o processo de envelhecimento. Então, esses dois pontos vão ser muito importantes para que isso não aconteça, esse acúmulo de gordura não seja excedido, aí, não seja muito grande durante o processo de envelhecimento. Entendido com relação à gordura? Isso é muito importante a gente saber as complicações disso, para a gente saber que, né, que a atividade física não é só para ficar esbelto, não. Tem muitos outros benefícios que ajudam demais aí, tá? Então, segundo ponto. Oi? Não entra nesse grupo, não. Tá? Ela perguntou se a amitriptilina entra nesse grupo. Não, a amitriptilina é um antidepressivo, não entra no grupo dos benzodiazepínicos. Tá ok? O segundo ponto seria ali a composição de água, que é o laranja. Então, olha lá, no adulto, em torno de 61%, e no idoso, em torno de 53%. Então, o que acontece? A gente tem um nível de água menor no idoso com o passar dos anos. Então, o que isso leva de risco? A gente leva um risco de desidratação muito maior do que no jovem. Então, a gente fala assim que o idoso é potencialmente uma pessoa desidratada. Vocês já devem ter ouvido falar isso aí, não sei se, né, se alguém já comentou isso. Mas isso a gente vê isso mesmo no processo de envelhecimento. E aí acontece um outro problema também, que aumenta o perigo disso aí. Que na maioria das vezes, o que o idoso fala, né? Quem é idoso aqui talvez já tenha falado isso. Eu escuto muito isso, tem uma paciente minha aqui, que a gente fala muito disso lá, com os nossos pacientes lá do Hospital Universitário. Que eles queixam muito que eles não sentem sede. Não é verdade? Para quem é idoso e está aqui, não fala muito isso. Eu não sinto sede, por isso que eu não tomo água, né? Então, acontecem esses dois problemas. A gente tem uma tendência a perder a água durante o processo de envelhecimento, e um outro problema que é diminuir o centro da sede. A gente tem no nosso cérebro uma região lá no interior do nosso cérebro que é responsável pela sensação de sede. Então, o idoso, ele tem esse núcleo da sede mais lento. Então, a resposta dele, quando a gente fica desidratado, a gente logo o quê? A gente fica com a boca seca, né? A gente não consegue formar saliva e logo a gente tem essa vontade de tomar água. O idoso, esse centro da sede, ele é mais lento, então o organismo ele não reconhece que o nosso sangue está desidratado e aí a pessoa não sente sede, muito por conta disso. Então, mas aí qual que é a orientação que a gente faz? Tomar água, independente se sente sede ou não. A gente ingerir uma quantidade adequada de líquido durante o dia é fundamental para a gente não deixar que isso aconteça de um modo ruim. Ou seja, que a gente tenha essa tendência à desidratação. Então, se durante o processo normal de envelhecimento a gente tende a perder um pouco de água, a gente tem que fazer o quê, então, para compensar isso aí? Não tem outra coisa senão tomar água, não é mesmo? Então, assim, e a gente não vai esperar sentir sede para tomar água, não é mesmo? A gente explicou aqui, então, que a gente tem um centro da sede que está mais lento, então a gente não pode esperar que o idoso sinta sede para tomar água.
Então, tem que lá tomar 2 litros de líquido por dia. Isso é importantíssimo e fundamental para a hidratação, né? Que metade disso seja em água e metade seja em outros líquidos que não água, né? Para a gente poder realmente manter a hidratação. Por quê? Se um idoso, aí aqui a gente compara com uma pessoa jovem ou uma criança, se a gente pega, né, uma virose, um rotavírus, que, né, é bem conhecido aí de vocês, que pode dar diarreia e vômito, o idoso, se tiver um episódio de vômito e um de diarreia, ele pode desidratar a ponto de ter que ir para o hospital fazer hidratação venosa. Por quê? Porque ele já é um organismo já que tende à desidratação. O adulto, ele pode ter vários episódios de diarreia ou de vômito e a desidratação não acontecer tão rapidamente. Então, é muito importante que a gente mantenha a hidratação adequada no nosso organismo durante toda a vida. Tá ok? Muito bem. Então, vamos lá. A gente falou da gordura, depois da água, agora a gente vai falar das células. Então, quando a gente compara, a terceira coluna, que está em verde, a gente está ali em torno de 19% para 12%. E as células, aqui a gente fala que é tudo que constitui nosso corpo. E a principal massa que constitui nosso corpo são os nossos músculos, né? Então, aí a gente tem os órgãos também, mas aqui, fundamentalmente, os nossos músculos, que a gente vai falar desse risco aqui. Então, a gente está vendo ali que com o processo de envelhecimento, a gente tende a perder a quantidade de músculo no nosso corpo, não é mesmo? E o que o nosso músculo é importante? Para quê? Para manter o nosso corpo, nosso esqueleto em pé, para a gente se locomover, para a gente pegar peso, para a gente caminhar, né? Para fazer todas as atividades que a gente precisa com o nosso corpo. A gente precisa do músculo ligado ao nosso osso e a gente precisa de força para isso. Então, se a gente tende a perder músculo durante o nosso processo de envelhecimento, a gente tende a ficar mais fraco, né? Então, se a gente perde músculo, a gente tende a uma fraqueza muscular. E aí, o que vem junto com essa fraqueza muscular? O risco maior de quê? De quedas, né? A gente tende a ficar fraco, a gente não consegue levantar da cadeira ou do sofá adequadamente. Se a gente leva, né, desequilibra, a gente não tem a força no corpo para manter o corpo de pé, a gente tende a cair. Então, a gente precisa dos nossos músculos bem íntegros para a gente realizar o nosso deslocamento, as nossas atividades do dia a dia, para a gente tomar um banho, para a gente se locomover, para a gente vestir. Então, a gente precisa disso, dessa força muscular para a gente fazer essas atividades. Então, se a gente tende a perder um pouco de músculo, a gente tende a ter uma fraqueza muscular com o passar dos anos. E o que a gente precisa fazer para isso não acontecer de uma maneira ruim? A gente tem que aumentar ou, pelo menos, tentar fazer com que essa perda de massa muscular não aconteça de uma maneira tão grave. Então, o que a gente precisa fazer para deixar os nossos músculos mais íntegros, não perder tanto músculo durante os anos? Muita atividade física, muito bem. Isso. Então, atividade física adequada e uma alimentação adequada, rica principalmente em proteínas, vai ajudar a gente a não ter essa perda de massa muscular, que, se a gente não fizer nenhuma intervenção diferente, isso vai acontecer. Então, é importante a gente saber que isso ocorre, por quê? Atividade física, principalmente, aí entra a caminhada, a musculação, que aumenta a nossa massa magra, né? Que são os nossos músculos, juntos com uma alimentação adequada. Mais uma vez, atividade física e alimentação adequada. Olha só como isso é importante, tá ok? E aí, o último ponto ali que a gente vai colocar para vocês, que seria a quantidade de osso. Ali a gente tem uma perda discreta, mas a gente tem. E o que isso leva, com o passar dos anos, à perda de massa óssea? Isso já é, né, talvez seja bem conhecido, é muito falado, né? A tendência de desenvolver o quê? Osteoporose, não é isso? Então, a osteoporose é uma doença de fragilidade dos nossos ossos. Então, a gente tem a osteopenia, que seria a fase inicial, e depois a osteoporose, que é propriamente dita a doença. Vem muito em função da nossa perda de massa óssea do nosso corpo.
Então, isso pode vir com o processo de envelhecimento. E o que a gente precisa fazer para a gente diminuir, amenizar essa perda de massa óssea durante o processo de envelhecimento? O que vocês acham? Alimentação também, bastante leite, isso aí, muito bem. Sol, olha, muito bem, isso aí. Atividade, ela falou muito bem, alimentação adequada, rica em leite e derivados por conta do cálcio. O sol, que é importantíssimo para ativar a nossa vitamina D, porque a vitamina D que é responsável pelo transporte do nosso cálcio, que está no sangue, para os ossos. Então, a gente precisa realmente da vitamina D. E, infelizmente, apesar do Brasil ser o país do sol, a gente tem aí a nossa população com déficit de vitamina D importantíssimo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Hoje está mais fácil, as pessoas têm feito dosagem de vitamina D no sangue, para a gente poder amenizar essa perda aí e estimular mesmo o uso do sol, né? E de suplementos, se for o caso, da vitamina D. Então, a gente, com a alimentação adequada, o sol e a atividade física, isso também ajuda demais a amenizar essa perda óssea, né? Lembrando aqui que as atividades físicas de impacto, ou seja, a caminhada, a corrida e atividades tipo musculação com as máquinas, né? Elas são muito boas para poder prevenir o aparecimento dessas doenças ósseas, porque ela gera um esforço repetitivo nos ossos. Então, ela é muito boa para amenizar e até para tratamento da osteopenia e da osteoporose. Então, a gente, né, chama atenção aqui que musculação não é só para jovem, né? Aquela pessoa que quer ficar forte, quer cultuar o corpo, não é nada disso. Ela é importantíssima também para a gente não perder massa muscular e para ajudar no tratamento da osteopenia e da osteoporose. É óbvio que essa pessoa ela vai ser orientada por um profissional de saúde adequadamente. O fisioterapeuta, o educador físico, para que essa atividade física não traga lesões, né? Só traga benefícios. Então, é importante que a pessoa faça atividade física aí bem acompanhada, ok? Então, essas modificações na composição corporal, olha quanta coisa a gente já viu e a gente sabe agora que é importante, né? Para amenizar essas perdas, porque se a gente não faz nada disso, a gente vai ter essas perdas aí durante o nosso processo de envelhecimento. Mas se a gente atua nisso, a gente pode prevenir, minimizar ou mesmo atenuar muito todas essas alterações que a gente viu que podem trazer doenças juntas. Ok? Pode passar? Pode passar? Porque foi tudo isso que a gente falou? Isso. Então, né, passando agora da composição corporal, uma outra coisa importante, que é legal que vocês saibam, é aquilo que está lá, ó, metabolismo basal diminuído. O metabolismo basal, o metabolismo é toda aquela série de reações químicas que acontecem nas nossas células durante o dia inteiro. Então, aquele é o metabolismo. Ele pode estar mais acelerado ou mais lento. O metabolismo basal do idoso, ele tende a ser mais lento. Então, o que isso traz de repercussão, né? Várias outras, mas aqui a gente vai chamar atenção para essa aqui, que é uma coisa bem importante de vocês saberem, que a febre é rara por conta desse metabolismo basal diminuído. A febre pode ser um fenômeno raro, um sintoma raro no idoso. Então, o que a febre é? Normalmente a febre é um sinal de alerta, não é? Então, se a gente tem febre, a gente já fica assim, ai, gente, acontecendo alguma coisa. Criança, quando tem febre, 39 graus, ai, meu Deus, vamos lá. Qualquer coisinha, a criança tem febre, né? Um dente que está nascendo, uma diarreia, qualquer situação, a criança tem febre, porque o metabolismo basal da criança está aceleradíssimo. Mas do idoso, isso já não acontece. Então, ele pode ter, por exemplo, processos infecciosos sem ter febre. Então, isso é um risco muito grande, não é? Porque o que chama a atenção da gente para a infecção? A febre. Não é? Se a gente está com febre, a gente fala assim, eu devo estar com alguma coisa. Ah, estou com infecção urinária, estou com pneumonia, estou com uma gripe, uma virose, o que for, não é assim? E se a gente não tem febre? Como é que a gente vai saber que isso está acontecendo? Então, isso é importante, porque pode acontecer. O idoso pode ter pneumonia sem ter febre, pode ter infecção urinária sem ter febre. E aí, como que a gente vai saber que isso acontece? Outras alterações podem acontecer. A pessoa pode ficar muito desanimada, prostrada, sem querer conversar, sem querer falar. Pode mudar o apetite, né? Não querer comer nada, ficar muito debilitado. Por outro lado, a gente pode ter o que a gente chama de delírio, que é aquela pessoa que fica agitadíssima, começa a ver coisas, ver bichos, né? Então, isso é o que a gente chama de delírio. Isso pode ser um sintoma importante de um processo infeccioso.
Então, é importante que a gente fique atento a isso, né? Que a gente pode não ter febre durante o processo infeccioso, mas a gente tem que estar alerta para outros sintomas. Então, não espera ter febre para achar que pode ser algum outro sintoma mais grave, não, alguma outra doença mais grave, tá? Então, isso é importante também. E eu falo, assim, que é muito importante para os profissionais de saúde, né? Principalmente aqueles que lidam com idosos ou emergência, né? Porque às vezes logo quando você vai ser atendido, está tossindo, está com febre, primeira coisa que a pessoa pergunta, né? Não está com febre, mas não precisa ter febre para ser pneumonia, né? Então a gente já viu aqui, então a gente tem que estar alerta a isso aí, ok? Outra coisa, né, que pode acontecer com relação à estrutura corporal geral, isso também é uma outra coisa que acontece, as pessoas falam muito, né? A gente vai envelhecendo, a gente diminui. Vocês acham que diminui mesmo ou não? Diminui? Pode diminuir, não é que todo mundo vai diminuir, mas pode diminuir. A gente pode ter nossa estatura um pouco diminuída aí em função de algumas... Oi? Isso aí. Isso aí é uma coisa que ela falou, do alongamento. É porque a postura interfere na nossa estatura. E outra coisa, a gente falou que a desidratação não é um processo que pode acontecer, a gente tem a desidratação também dos nossos... núcleo intervertebral. A gente tem a vértebra, e entre uma vértebra e outra, que forma a nossa coluna, a gente tem como se fosse uma esponjinha, porque o osso não pode ficar em cima de osso, senão a gente ficava duro, né? A nossa coluna não ia movimentar. Então, a gente tem uma esponjinha entre cada vértebra que faz com que a gente movimente. Essa esponjinha, ela também desidrata. Então, imagina, várias esponjinhas, que são as várias vértebras que a gente tem, se desidrata um pouquinho, ela vai diminuir, né? Então, mesmo que diminua milímetros mais um milímetro, a gente tem uma diminuição por achatamento da nossa coluna. Isso pode acontecer. Outra coisa é a postura, né? Aquela formação da nossa cifose, né? Que é aquele lombinho que às vezes dá aqui na parte da coluna, isso faz com que a gente diminua. O nosso pé, a gente perde o arco plantar, então a gente tende a ficar mais achatadinho, né? Mais grudado no chão. Então, são situações que podem acontecer que fazem com que a gente possa diminuir. E isso pode, olha lá, pode acontecer até uma perda de 0,15 centímetros por ano. Então, o que é isso? Quer dizer, em 10 anos, a gente pode diminuir 1,5 centímetro. 1,5 centímetro, né? É razoável, né? Uma perda razoável. Então, a gente, né, mantendo a hidratação, fazendo uma atividade física para manter a postura, ameniza também isso aí. O peso variável, com tendência a diminuir, né? A gente tem o quê? Que no processo de envelhecimento, a gente tende, depois dos 50 anos, 60, ganhar um pouco de peso, né? A gente viu lá o excesso de gordura, aí a gente tem picos, né, de aumento de peso, só que após os 75, 80 anos, que é o que a gente chama idoso, muito idoso, a gente tende a perder peso, porque acelera a perda de massa magra. Então, normalmente, a gente pode ter um excesso de peso, depois a gente diminui com o passar dos anos. Aí a gente tem também alteração de pele, de dentes, anexos, cabelos, né? Que aí é muito visível, né? Dentro do processo de envelhecimento, os cabelos brancos, né? Mas vocês sabiam que os cabelos brancos, eles não têm uma relação direta com o processo de envelhecimento? É o que menos tem relação com o processo de envelhecimento são os cabelos. A cor, né? Os cabelos brancos. Por quê? Isso é muito determinado geneticamente, tanto que tem pessoas de 20, 25 anos que já têm cabelo branco, né? A gente vê pessoas jovens bem grisalhos. Então, isso não quer dizer que a pessoa é envelhecida porque ela tem cabelo branco, né? A gente tem uma relação direta com os pelos, né? Seriam as sobrancelhas, os pelos axilares, pubianos. Estes, sim, têm relação com o embranquecimento, com relação direta com o processo de envelhecimento, tá? Só esse adendo aí que é legal da gente comentar. E aí a gente tem alteração de outros anexos, né? Dos dentes que podem alterar durante o processo de envelhecimento, né? A gente vê que, graças a Deus, de um tempo para cá, as pessoas têm se preocupado mais com a preservação dos dentes, né? Porque até um tempo atrás, todo mundo acha assim, né? Idoso é igual a dentadura, não é isso? Infelizmente, isso ainda é uma realidade até pouco tempo atrás, mas isso está mudando, graças a Deus, porque a preservação dos dentes, isso traz uma melhora da autoestima, melhora da mastigação, né, tem vários benefícios, ajuda na parte, né, do processo digestório. Então, assim, a gente tem que incentivar, a gente incentiva mesmo a preservação dos dentes naturais, ok? Pode passar?
E aí a gente tem com relação ao que a gente chama de composição orgânica, né, que são dos nossos órgãos. A tendência dos nossos órgãos diminuírem de tamanho, aí a gente tem, né, a parte dos rins, intestino, na maioria das vezes, com exceção do coração e da pele, que tendem a aumentar, né, e não diminuir. A pele, por conta da diminuição da elasticidade, então a área de pele tende a aumentar um pouquinho, tá? Agora, o que é importante é a gente falar das funções fisiológicas, ou seja, a função dos nossos órgãos. Os nossos órgãos, eles vão se modificando durante o passar dos anos. A gente tem, desde que a gente nasce, né, a criança, ela está em processo de evolução, né? Então, ela está crescendo, ela está se aprimorando, e aí ela chega num pico, né? O ser humano chega num pico de desenvolvimento do seu organismo, né? Dos seus órgãos, até um pico de idade. Vocês têm ideia, a partir de quando isso acontece, que a gente desenvolve, quando a gente tem o ápice de desenvolvimento do nosso corpo, a partir de então a gente começa a diminuir? Vocês têm uma ideia da idade? Que tem um ápice de desenvolvimento. E a partir daí a gente começa a ter uma queda progressiva. 50? Alguém falou 50? Alguém? Pitico? Está falando ali. Ah, já estava escrito. Ah, é isso aí. Estava ali, eu não vi, tá vendo? Dei cola sem saber. Dei cola. Em torno dos 30 anos, que a gente tem um ápice de desenvolvimento do ser humano. Então, assim, os órgãos estão em pleno funcionamento entre os 25 e 30 anos. A partir dali, a gente tem uma queda progressiva. Então, não é lá com 60 anos que a gente começa a perder função, não. Nem com 70. É ali. Eu já passei um tempo já dessa fase. Já estou perdendo faz tempo. Então, olha lá. Então, a gente tem que se preocupar com isso, né? Sempre. Com certeza, com certeza. A gente tem o que a gente chama de fatores determinantes do envelhecimento, mas isso pode acelerar, pode até acelerar isso aí, pode ser até antes dos 30, mas a gente não tem, assim, uma média em torno disso aí, de 25, 30 anos. Então, assim, é para a gente estar atento de que esses processos todos de alteração de função acontecem mais cedo, não acha que a pessoa de 60, 70 anos, que aí ela começa a diminuir, não. Só que, né, tem um lado bom disso, a gente começa a perder devagarzinho a função. Só que os nossos órgãos, eles foram tão bem feitos, né? Deus é tão perfeito nisso, que Ele coloca os nossos órgãos para funcionar até o finalzinho da nossa vida, de uma maneira plena. Só que a gente atrapalha isso aí no meio do caminho, né? Então, a gente tem vários fatores que determinam o processo de envelhecimento. Tabagismo, sedentarismo, o uso de álcool. Então, tem várias situações no meio do caminho que atrapalham isso aí. Então, o que a gente faz? A gente tem essa perda lenta, né? A partir dessa idade que eu já falei, que a gente tem esse pico aí de desenvolvimento. Só que os nossos órgãos, eles não deixam de funcionar, né, assim, normalmente. Aí, se apareceu uma doença, é outra coisa, mas sem doença, eles funcionam normalmente. Nosso coração vai funcionar normalmente se a gente não tiver nenhuma outra doença que acometa aquilo ali. Os nossos rins, nosso pulmão. O que vai acontecer é que a gente perde a nossa reserva, a reserva funcional. O que é reserva funcional? É aquela função que fica reservada, se precisar de alguma situação assim, extra, o nosso organismo está ali para reagir. Isso é que é diferente do jovem para o idoso. A reserva funcional está diminuída. Então, a gente tem que prevenir qualquer intercorrência que tira a gente aí do normal, né? Então, eu falo, né, quando eu falo essa fala lá na nossa oficina de memória, no hospital universitário, eu comparo essa reserva funcional com a nossa despensa que a gente tem em casa. Todo mundo tem uma despensa lá, não tem? Um armáriozinho que a gente guarda lá as nossas compras, a nossa despensa. E aí, o que o jovem tem e o idoso tem? A nossa despensa, o idoso tem a despensa dele um pouco mais
rala, né? Tem menos produtos ali do que o adulto. Isso que é reserva funcional. Então, por exemplo, se chega uma visita de última hora na sua casa, aí, eu vim aqui, está na hora do almoço. Aí você, gente, agora eu vou ter que fazer alguma coisa correndo. Aí você vai lá na sua despensa, pega um macarrãozinho, tem um molhinho lá, faz, né? E aí logo você consegue resolver e oferece uma refeição para aquela sua visita que chegou inesperada. Aí, o idoso, ele pode não ter essa reserva na sua despensa de uma maneira adequada. Então, se chegar uma visita inesperada, ele pode passar aperto. Vocês entenderam o que é reserva funcional? Então, se ele tiver, o que é essa visita inesperada? É uma gripe, é uma queda, é uma pneumonia. Então, essa visita inesperada é qualquer intercorrência que, na hora, a pessoa talvez não vai ter aquela reserva para reagir àquela situação. Então, a gente tem que estar o quê? Sempre, né, com a dieta em dia, com a atividade física em dia, controlando as suas doenças de base, né, tudo isso ajuda a gente a aumentar a nossa reserva funcional. Entendido? Pode passar? E aí, a nossa reserva, a nossa função dos nossos órgãos, eles acontecem em todos os órgãos, né? Então, a gente tem lá o coração, os pulmões, o aparelho geniturinário, nosso aparelho locomotor, sistema nervoso, sistema endócrino, digestivo. Isso acontece com todos os órgãos. Esse ápice de desenvolvimento, a tendência a diminuir e essas modificações. Mas, mais uma vez, eu volto a falar, todos esses órgãos estão funcionando normalmente. A sua reserva que pode estar diminuída. Ok? Pode passar? Pode passar? E aí a gente tem aqui também um outro grupo, né, que também é importante a gente comentar um pouquinho, que seriam os órgãos dos sentidos, visão, audição, paladar e olfato. Eles também se modificam com o passar dos anos. Né? Então, a visão, o que é muito comum, né, durante o processo de envelhecimento. Isso até bem jovem, né? As pessoas já sabem disso, assim, é bem sabido, que com em torno dos 40 anos, todo mundo precisa de um óculos para ler de perto, né? A gente consegue enxergar. Bem, isso é bem cedo, 40 anos. É o que a gente chama de presbiopia, é aquela vista cansada. Então, a visão, né, os órgãos da visão, eles se modificam e a gente pode ter aparecimento também de catarata, de outros patologias associadas com essa modificação da visão. Pois é, exatamente. Essa dificuldade de enxergar de claridade, né? Exatamente. Então, a parte da visão também tem essas modificações durante o passar dos anos. A gente tem com relação à audição. A audição, ela também pode diminuir durante nosso processo de envelhecimento, que é presbiacusia. Ou seja, a gente tende a diminuir a capacidade de ouvir adequadamente e de entender, não necessariamente a altura, mas o entendimento das palavras. Isso é muito importante, porque a gente não dá conta de que isso pode estar acontecendo. Né? E principalmente as pessoas que moram sozinhas. Né? Hoje a gente vê muitos idosos independentes que moram sozinhos, e às vezes eles não se dão conta. Aumenta um pouquinho a televisão, aumenta um pouquinho o rádio, e eles não estão vendo que eles estão perdendo a audição. E aí isso pode acontecer. E tem uma coisa assim, importantíssima que a gente fala, que isso pode repercutir de uma maneira que a gente não imagina. Por exemplo, aquele idoso que mora com a família, aí de repente chega, né, alguém da família para consultar, pois é, meu pai está muito deprimido, ele gostava tanto de conversar, agora não conversa mais, fica quieto no cantinho dele, o que será que está acontecendo? Quando a gente vai avaliar e vai fazer os exames, né, o exame clínico, a gente vê que, na verdade, às vezes ele não está ouvindo direito, por isso que ele não participa mais das conversas, ele está quieto no canto dele, ele não consegue entender o que as pessoas falam, né? Ele não está ali dentro daquela interação da conversa. Então, não é que ele seja deprimido, ele não está conseguindo participar daquele envolvimento. Então, é importantíssimo, né, o profissional de saúde estar atento a isso, para poder detectar essa perda de audição e aí orientar com relação ao uso de prótese auditiva ou, né, a conduta adequada a ser feita. Paladar... Oi? Sim. A gente falou lá com relação ao dente, ela está falando, isso pode ter muita alteração com relação né, a ATM, dor, dificuldade de mastigação, né? Importantíssimo. Muito bem, o paladar. Vocês acham que o paladar modifica com o passar dos anos? Sim ou não? Sim? Vocês acham? Diminui? O paladar, vocês acham que diminui?
E diminui para tudo, assim? Todo tipo de alimento? Na verdade, o que acontece, né? Isso aí já é assim, definido através de pesquisas, já viram que a gente tem uma diminuição das nossas papilas gustativas. Papilas gustativas são terminações que a gente tem na nossa língua. Então, a gente tem 4 tipos de papilas gustativas. A gente tem a papila para o salgado, né? Então, a gente identifica aquilo, o sal, para o doce, para o azedo e para o amargo. E cada parte da língua tem aquelas papilas estão em determinada posição da língua. Então, o que as pesquisas já mostraram? Que com o envelhecimento a gente tende a perder um pouco as papilas para o sal e para o doce. O amargo e o azedo mantém. Né? Então, isso o que traz de perigo? Olha só, assim, né, quando a gente vai pensar sobre isso, alguns riscos que isso traz. Não só diminuir o sabor dos alimentos, mas o que pode acontecer? Aquela senhora que gosta de cozinhar, cozinhou a vida toda, está perdendo as papilas para o sal, e na hora que ela vai fazer a comida, ela prova, ela acha que está sem sal. Então, ela põe mais sal na comida. E põe mais sal na comida. E, de repente, ela está comendo com muito sal, e aí ela tem uma hipertensão que não controla nunca. Mas a gente fala, Dona Maria, a senhora está tirando o sal? Não, a comida está muito sem sal, né? Eu estou tirando bem o sal da comida. Mas na hora que ela vai provar a comida, ela acha que ela está sem sal, mas não está. Então, está um risco grande aí, por conta dessa perda de papilas para o sal. Né? Então, o que a gente orienta? A gente quantificar, né, dosar lá direitinho a quantidade de sal que você pode usar durante a sua realização da sua alimentação durante o dia. Então, normalmente a gente fala aquela canetinha Bic, a tampinha da canetinha Bic, aquela é a quantidade de sal que a gente deve ingerir durante o dia inteiro, uma pessoa. Tá? Então, assim, lembrando que a gente ainda tem o sal de outros alimentos, os enlatados têm muito sal, né? Tem alguns embutidos que também têm muito sal, que a gente tem que ter muito cuidado. Então, assim, né, ter esse cuidado com esse tipo de coisa também é importante, a gente orienta, né, principalmente as pessoas que moram sozinhas e fazem a própria comida. Então, a gente tem que orientar a quantidade de sal para isso não acontecer. Por outro lado, a gente tem também do açúcar, que a gente vê que algumas pessoas tendem a diminuir a percepção do açúcar. E aí, adoça 1 colher, 2 colheres, 3 colheres, 4 colheres de açúcar num copinho de café. Aí está super doce, mas ela não percebe que está tão doce. Então, aquela pessoa que às vezes não tem diabetes, pode desenvolver, né, uma intolerância à glicose, ou a pessoa que tem diabetes, mas gosta de tomar um pouquinho, né, com um pouquinho de açúcar, que não deveria. Vai lá, tá, mas é tão pouquinho só no café. Mas só no café tão pouquinho não é tão pouquinho, é muito. Isso pode descontrolar o diabetes. Então, assim, são 2 alterações com relação ao paladar, que é importante e é bom a gente comentar, né, que principalmente para o sal e para o doce. Além disso, de diminuir o apetite, porque diminui um pouco aquela coisa do sabor dos alimentos. Então, aí a gente orienta, né? A gente tem nutricionista que está com a gente na nossa equipe, e aí dá aquelas outras alternativas, né? Coloca outros temperos que estimulam, né? Outras ervas, né? Outros temperos que dão mais sabor e que ajudam a gente a ter mais vontade de comer, né? Não é só o sal que dá sabor, mas existem outros temperos que ajudam nisso. Então, isso também é muito importante. E, por último, o olfato, né? Vocês acham que o olfato altera com o passar dos anos? O olfato diminui ou não diminui? Ou é a mesma coisa? Vocês acham? Pode diminuir. Não acontece com todas as pessoas, mas pode diminuir. E aí, o que a gente tem de risco, né? Com relação à diminuição do olfato. Uma delas é que diminui o apetite, porque a gente começa, né, a ter vontade de comer através do cheirinho, né? Aquela carne assada, né? Aquela coisa gostosa, você vai sentindo o cheiro, já vai dando aquela vontade de comer. Então, as pessoas que têm já o olfato diminuído podem ter o apetite também diminuído. Mas uma outra consequência importante que é com relação ao gás, né? E aí, mais uma vez, eu falo das pessoas que moram sozinhas. Aquela idosa, aquele idoso que mora sozinho e não tem uma percepção muito boa de olfato, pode, né, ter o risco de o gás de cozinha estar escapando e a pessoa não sentir. Tem né? E aí aconteceu um acidente importante com relação a isso. Então, está atento, né, a essas modificações que podem acontecer durante o processo de envelhecimento.
E aí, passando ali o sono, é um outro ponto importante que a gente chama atenção aqui, que é a alteração do sono. Vocês acham que o idoso tem menos sono, mais sono, tem que dormir mais, tem que dormir menos? Tem menos sono? Tem idoso que dorme muito, tem idoso que dorme menos, mas o que a gente sabe nas pesquisas com relação ao sono, que a tendência é a gente precisar de menos sono para recuperar, né, o nosso gasto de energia durante o dia. Então, a tendência, né, é em torno de 5 a 6 horas de sono por dia podem ser suficientes para aquele organismo se restabelecer. Então, não. Oi. Pois é, porque o que acontece, né? O jovem, é bem sabido, o adolescente, ele dorme mais de 12 horas por dia, né? A criança pequenininha também, está em pleno desenvolvimento, então está gastando muito metabolismo, ela precisa dormir. O idoso, a gente viu que o metabolismo do idoso está mais identificado, então ele necessita de menos tempo de sono do que o jovem. E qual que é o risco disso? É um risco muito grande, assim, principalmente com o profissional de saúde que atende esse idoso. Porque aí o idoso, muitas das vezes, aquele que mora sozinho, às vezes, né? Ou que está em casa, não gosta muito de dormir tarde, aí ele deita cedo, 8h30, 9 horas, né? Está deitando. Aí ele precisa de, vamos colocar 6, nem vamos colocar 5, não, vamos colocar 6 horas de sono, é o suficiente. A maioria das pesquisas mostra isso para nós. Então, se ele deita às 9, 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3. 3 horas da manhã, ele já dormiu as 6 horas que ele precisa. Aí ele acorda e vai lá no médico e fala assim, doutor, eu estou com insônia, eu acordo 3, 4 horas da manhã todo dia. Vocês acham que isso é insônia? Não é. Não é insônia porque ele já dormiu o que ele precisava. A gente tem que adequar isso aí. Então, o que a gente orienta? Aí o profissional de saúde, que às vezes não conhece essas alterações, está com insônia, aí vai prescrever o que para eles, que eu falei que é o mais prescrito? O Rivotril, né? Aí dá o Rivotril para ele, aí ele pronto, o resto da vida ele dorme com o Rivotril. Aí ele aumenta o risco de queda, desatenção, de Alzheimer, que é outra coisa importantíssima que as pesquisas atuais estão mostrando, viu, gente? Então, chama atenção aqui. O uso a longo prazo de medicamentos para dormir, que são os benzodiazepínicos, as pesquisas já mostram que está relacionado ao aumento do aparecimento de demência. Então, não é para ficar usando o Rivotril para dormir, a gente tem que adequar o sono. Então, orientar o quê? Dorme um pouco mais tarde. Se acordar 4, 5 horas da manhã, fica na cama, pega um livro para ler, liga o rádio, fica mais um pouquinho na cama até clarear, para também não ficar rodando dentro de casa 4 horas da manhã. Mas, né, saber que isso é normal, diminui a ansiedade de achar que é insônia, né? Então, já sabendo que isso pode acontecer, vamos lidar de uma maneira melhor com isso, né? Então, faz uma leitura, escuta um rádio. 6 horas da manhã, você levanta, 5h30, vai fazer suas atividades, mas você sabe que isso é normal. Agora, uma outra coisa também, a atividade física, ela aumenta a chance da gente dormir um pouco mais e melhorar a qualidade de sono. Então, olha só, como a gente já falou da atividade física aqui na nossa fala, como isso só traz benefícios, né? Então, saber que as alterações de sono acontecem é muito importante, ok? Apetite, a gente já falou um pouco, né? Que o apetite pode estar diminuído, porque tem alteração de olfato, paladar, mas é importante que a gente use outras técnicas para melhorar esse apetite aí. E aí a gente chega aqui na função cognitiva, falamos de tanta coisa para chegar na memória, né? É porque é importante a gente saber tudo isso que a gente falou até então. E a gente chega um pouquinho na memória aqui, que é a nossa função cognitiva. O cérebro é responsável pela função cognitiva e a gente tem a memória como função cognitiva, e a gente tem ainda outras funções cognitivas a não ser memória, porque memória é o que chama atenção, né? Então, se a gente começa a ficar esquecido, aquilo que chama a atenção da gente, estou esquecendo o nome das pessoas, meu Deus, como é que aquela fulana chama mesmo? E isso chama mais a atenção da gente. Então, a função da memória é uma das funções do cérebro. A gente ainda tem outras funções do cérebro, que são chamadas funções cognitivas, que seriam a capacidade visoespacial, é a capacidade de você se localizar no tempo e no espaço.
Agora, né, todo mundo sabe que deve ser em torno de 6 horas da tarde, que a gente está na Câmara Municipal, em Juiz de Fora, e isso é a capacidade de você se localizar no tempo e no espaço. Outra função, cálculo, que é a capacidade de você fazer cálculos mentalmente. Praxia é outra função cognitiva, que é a capacidade de você realizar uma função, pegar uma cadeira, você pegar um copo e tomar água, isso é uma função de praxia, você consegue fazer uma função motora que você foi orientada. Gnosia é você identificar algo através da visão, do olfato e saber o que é aquilo. Então, você vê um copo, você sabe que aquilo é um copo que serve para você colocar água e tomar um líquido. Você vê uma cadeira, sabe que aquilo é para sentar. Então, isso é a capacidade de você identificar isso. Gnosia. Gnosia. Sabedoria de vida. Saber para que servem as coisas. Isso aí, muito bem. Então, a gente tem várias outras funções cognitivas, além da memória, que são importantes no funcionamento, né, harmônico do cérebro. Pode passar? E aí, a gente vai falar um pouquinho de alterações cognitivas, né? Como eu já havia adiantado, e com certeza já deve ter passado aí pela cabeça de vocês com relação a isso aqui. Queixa frequente nos consultórios, episódios de esquecimento ou memória ruim. E isso acontece com todo mundo, não é mesmo? Nossa, eu estou com a cabeça muito fraca, estou esquecendo demais. E isso é muito comum, né, no geriatra, então, especificamente, que lida muito com idoso, porque essas queixas acabam sendo mais frequentes. Não acontecem só, a gente sabe que hoje a gente tem jovens que têm essas queixas importantíssimas de memória, de dificuldade de atenção, por conta de outras alterações que a gente vai conversar um pouquinho. E aí, o que a gente deve fazer, né? Principalmente os profissionais de saúde? Devemos rastrear essas deficiências para esclarecer a causa. A perda de memória está associada com a idade ou é uma perda patológica? Ou seja, é uma doença. Então, isso é ponto fundamental. Se a pessoa chega para a gente, né, e queixa de memória ruim, eu estou muito esquecido, a gente tem que ver se isso faz parte do processo de envelhecimento que envolve a alteração cognitiva normal do envelhecimento, ou se isso está relacionado a alguma doença que está causando essa perda de memória. Então, isso é fundamental saber essa diferença. Pode passar? E aí, o profissional de saúde precisa perguntar algumas questões. Essa perda de memória interfere nas suas atividades diárias? Isso é um ponto fundamental. O que são atividades diárias? A gente tem atividades básicas da vida diária, a capacidade de você autogerir e de fazer as suas atividades necessárias durante o dia. Então, as atividades básicas são 6. Capacidade de alimentar, a capacidade de tomar banho, de se vestir sozinho, a capacidade de continência, de se locomover e a capacidade de higiene pessoal. Então, essas são as 6 grandes atividades da vida diária que a pessoa precisa fazer sozinha. Então, se ela está esquecida, mas ela consegue fazer tudo isso aí que a gente falou sozinha, né, eu, como profissional de saúde, fico mais tranquila. Provavelmente não deve ser demência a princípio, porque a demência ela prejudica uma dessas funções das atividades da vida diária. É só perda na memória, na área da memória, ou é em outra área da cognição? É outro ponto importante. Aí. A gente falou agora há pouco que existem outras funções cognitivas além da memória, não foi? Capacidade visoespacial, capacidade de cálculo, gnosia, praxia, de entendimento, né? Eu falo uma ordem para você, você consegue entender e fazer aquilo que eu estou falando. Então, isso é importante, porque se a pessoa ela só tem uma queixa na área da memória, não tem uma outra queixa em outras áreas da cognição, pouco provável disso ser uma demência de Alzheimer, por exemplo. Porque, normalmente, as demências, elas acometem uma área além da memória. Então, alguma dessas áreas que a gente comentou agora. Então, é importante a gente saber como que isso acontece. Vem piorando progressivamente ou é súbito? Porque isso também faz diferença na hora da gente pensar se esse problema de memória é normal da idade ou se está associado a alguma doença. Por exemplo, um AVC, que é um acidente vascular cerebral, ele pode dar
principalmente o isquêmico, ele pode levar a uma isquemia numa parte do cérebro, aquilo levar uma piora, um aparecimento de déficit de memória. Então, aquela demência, normalmente é dita demência vascular. Então, normalmente ela é súbita, porque acontece o AVC isquêmico, a partir dali a pessoa fica meio esquecida, meio diferente. Provavelmente é uma demência vascular, não é relacionada à idade. Então, essas situações diferentes, elas são importantes para a gente tentar diagnosticar se aquele problema de memória é normal da idade ou está relacionado à doença. Pode passar? Então, o que os estudos já mostraram para nós e que a gente sabe, e a gente fala aqui para vocês entenderem muito bem isso que está relacionado a essa perda de memória. A maioria dos idosos com queixa de dificuldade de memória não tem demência. Se eles forem avaliados em testes neuropsicológicos, não possuem déficit de memória, mas sim o que a gente chama de déficit de atenção, dificuldade de concentração e dificuldade em aprender coisas novas, que são as chamadas alterações normais do envelhecimento. Então, isso acontece normalmente com o processo de envelhecimento. Então, alteração na capacidade de concentrar, diminuição na capacidade de atenção e a dificuldade de aprender coisas novas. Então, é isso que a gente vai ter que trabalhar depois, quando a gente falar de treinamento cognitivo. Atenção diminuída, capacidade de concentração e a capacidade de aprender coisas novas. Isso é normal, acontece com o nosso processo de envelhecimento, e isso é dito alterações normais do envelhecimento. Entendido? Lembrando aqui que essa capacidade de concentração não é específica também do idoso, não. A gente está vendo hoje os jovens, porque a gente vai ver depois, por exemplo, que o estresse e a depressão estão muito diretamente ligados com a capacidade de concentração. Então, a gente vê jovens hoje com muita dificuldade de concentração e aprendizado, porque ele não foca, então ele não vai aprender, que é o que a gente vai falar um pouquinho, tá? Então, aí, para a gente guardar mais uma vez, essas são as alterações normais do envelhecimento. Pode passar? Então, entendendo um pouquinho a memória. Então, o que é memória? A gente já comentou que memória é a função cerebral superior relacionada ao processo de retenção de informações, no qual nossas experiências são arquivadas e são recuperadas quando as chamamos. Então, isso que é memória, não é? Memória, a gente vivenciou alguma situação, a gente leu, viu alguma coisa, ouviu alguma coisa. Então, aquela informação chegou no nosso cérebro trabalhou aquela informação e ela arquivou e ficou guardadinha lá. Então, em determinada situação, é pedido que você lembre alguma situação, então aquilo volta, você vai lá na área do cérebro e volta com aquela informação que você adquiriu. Isso que é memória. Então, para a gente ter memória, a gente precisa primeiro ter aprendizagem. Então, aquela informação não chega, eu não tenho como recuperar aquela informação. Se eu nunca vi aquela pessoa, eu não tenho como saber como é que ela chama e nem reconhecê-la se eu nunca a vi. Então, a informação daquela pessoa ainda não chegou no meu cérebro. Então, a gente precisa de aprendizagem para a gente ter memória. Entendido? Então, a aprendizagem seria a aquisição de novos conhecimentos, qualquer tipo de conhecimento, e memória seria o arquivo e a recuperação desses conhecimentos. Entendido? Pode passar? E aí a gente tem alguns tipos de memória diferentes, né? A gente tem o que a gente chama de memória ultra rápida, que ela leva segundos, que é a que mantém a organização do nosso dia a dia com relação a frações de segundos. A memória de curto prazo é mais fácil de ser entendida e as outras também. A memória de curto prazo, ela é dita também operacional. Ela serve para gerenciar o nosso dia a dia. Essa memória de curto prazo, ela pode durar de horas até poucos dias. É aquela informação que você guarda durante um período necessário dela. Você não precisa guardar aquela informação durante um período grande. Um exemplo disso, por exemplo, vocês estão tendo esse seminário aqui. Então, vocês sabiam, durante a semana, que vocês teriam um evento na Câmara Municipal, uma fala que ia começar às 4h30 da tarde, e aí isso aconteceu. Então, vocês estavam guardando essa informação. Aí, hoje, essa informação já não é mais necessária, porque você já passou por essa situação,
você não tem necessidade de guardar essa informação. Então, o seu cérebro vai esquecer isso. Essa informação, então, ela foi guardada durante alguns dias, né, ou algumas horas, dependendo do tipo de informação, e depois ela é esquecida. São, então, as informações que gerenciam o nosso dia a dia. É um compromisso que a gente tem, um recado que a gente tem que dar, uma situação passageira que a gente precisa de guardar aquela informação, depois a gente não tem que guardar mais. Então, essa é uma informação que a gente chama de memória de curto prazo. A outra memória é a que a gente chama de memória de longo prazo, que ela pode ser declarativa ou não declarativa. Memória de longo prazo, então, se é de curto prazo, a gente guarda pouco tempo, e de longo prazo, a gente guarda muito tempo, né? Às vezes, durante a nossa vida inteira. Então, a declarativa é aquela que a gente pode ser falada, né? Que a gente declara. Então, quando a gente conta um fato acontecido durante a nossa vida, quando a gente fala de coisas que você aprendeu, que a gente aprende no dia a dia, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês hoje, muitas dessas coisas, vocês vão querer guardar, né? Daí para frente. Então, elas podem ser transformadas em memória de longo prazo. Então, são aquelas que são guardadas durante um tempo maior ou durante a nossa vida toda. Então, quando você conta uma história da sua vida, né, da sua infância, você está falando, você está lembrando um tipo de memória que seria a memória de longo prazo. Declarativa, quando você declara, né, quando você fala daquilo. Mas a gente tem também memória de longo prazo que está relacionada a habilidades. Por exemplo, né, talvez muitos de vocês aqui já tenham aprendido a andar de bicicleta quando criança. Isso é uma habilidade. Então, a gente aprende a andar de bicicleta, pode ficar muito tempo sem andar, mas você não esquece. Você pode, né, se ficou muito tempo, você pode pegar a bicicleta, levar uns tombinhos, mas depois você relembra que ele anda de bicicleta de novo, né? Trabalho manual, um instrumento musical, tudo isso está relacionado a uma memória de longo prazo relacionada à habilidade. Você aprende durante uma fase da sua vida e você adquire aquele conhecimento para o resto da vida. Então, isso é um tipo de memória de longo prazo relacionado a habilidades, ok? E aí a gente tem também um grupo de memórias relacionado aos órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos são um importante grupo de funções que colocam a gente em contato com o meio exterior. Então, é o quê? É a visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição. São 5 órgãos dos sentidos. É através deles que a gente se comunica com o meio exterior. Ou a gente vê alguma coisa, ou a gente ouve, ou a gente sente o sabor de alguma coisa, ou a gente pega. Então, são esses órgãos dos sentidos que fazem a gente se comunicar com o meio exterior. E a gente tem os órgãos dos sentidos e, junto com os órgãos dos sentidos, a memória dos sentidos. Então, a gente tem memória visual, a gente tem memória auditiva, a gente tem memória tátil, a memória gustativa, memória olfativa e auditiva, nem sei, já repeti aqui. Mas são as memórias relacionadas aos 5 órgãos dos sentidos, né? Então, a gente vai depois falar um pouquinho, no final a gente talvez consiga fazer uns exercícios para isso, mas é importante a gente saber o que é memória visual. É você ver uma pessoa e falar assim, eu conheço essa pessoa, ou seja, a sua órgão do sentido, a visão, já viu aquela pessoa e você tem a capacidade de identificar. Um quadro, você vê um quadro e você consegue replicar aquele quadro na sua mente se você já viu uma vez. Então, isso é a memória visual. A memória tátil seria o quê? Sem você olhar, você pega um objeto qualquer, por exemplo. Eu fecho os olhos, pego essa caneta, esse objeto, e aí, através da identificação, eu vou palpando, através do meu tato, consigo identificar que isso é uma caneta, através do formato, da sua, né, se é duro, se não é. Então, através do meu tato, eu consigo identificar certos objetos. O algodão mole, uma superfície áspera, uma superfície mais mole. Então, nossa memória tátil consegue identificar essas superfícies, esses objetos também. A memória olfativa seria através de cheiro, a gente identificar certos cheiros conhecidos, né? O café, você não precisa ver que alguém está fazendo café para saber que aquele cheiro é do café, né? Esse cheiro de fazer café é bem conhecido e é muito gostoso. Então, a sua memória olfativa, ela está boa, porque alguma vez na vida você já sentiu aquele cheiro, alguém já falou para você, isso é o cheiro do café. Aí você consegue identificar que aquele cheiro é do café.
Aí tem, né, os variados cheiros, os cheiros de perfume, né, isso lembra pessoas, nossa, esse perfume de alfazema me lembra minha sogra, ela usava sempre isso. Esse cheiro de broa me lembra minha avó gostava de fazer essa broa, então toda vez que eu sinto o cheiro de broa, eu lembro minha avó. A gente tem essa memória afetiva relacionada à nossa memória olfativa também. Então, essa memória olfativa. Memória gustativa através dos sabores, né? E aí, né, com relação a essas memórias ditas, que são chamadas memórias relacionadas aos órgãos do sentido. Ok? Pode passar? Então, o processo de memorização é complexo e envolve reações químicas e circuitos interligados pelos nossos neurônios. A memória não está localizada em uma estrutura isolada no nosso cérebro, é um fenômeno biológico e psicológico que envolve uma aliança de sistemas cerebrais. E aí, a gente fala o seguinte, que não é, igual a gente está exemplificando ali, o nosso cérebro como um todo, ele é responsável pelo processo de memorização. A gente tem os nossos neurônios, que são nossas células que constituem nosso cérebro, que são responsáveis por todas essas funções. E aí, quanto mais a gente estimula os nossos neurônios, ou seja, a gente estimula o nosso cérebro, mais ramificações esses neurônios têm, mais neurotransmissores eles vão gerar. E a gente vai ter uma ativação muito maior da nossa capacidade cognitiva. É aquilo que a gente fala, tudo que a gente não usa tende a atrofiar. Além do músculo, se a gente não faz atividade física, a gente perde massa muscular. A gente não falou isso? O nosso cérebro é a mesma coisa. Se a gente não estimula o nosso cérebro tende a ficar muito lento, cada vez mais, com o passar dos anos. Então, a gente tem que estimular, porque quanto mais a gente estimula os nossos neurônios, mais reações químicas a gente tem, mais neurotransmissores e uma maior resposta. Pode passar? É isso aí, ó. Então, a gente tem um esqueminha ali, quanto mais a gente estimula o nosso neurônio, mais liberação de neurotransmissores e mais respostas a gente tem. Até porque a gente tem um número de neurônios, quando a gente nasce, bilhões de neurônios. E a gente tem perdas de neurônios desde que a gente nasce. Todos os dias a gente tem neurônios que morrem. E os neurônios, eles não nascem de novo. Então, o número de neurônios que a gente nasce, a gente morre com eles, assim, a gente não produz, a gente vai perdendo aos poucos. Então, por isso que o nosso cérebro, né, e quando a gente faz a ressonância nuclear magnética, tomografia, ele tende a diminuir de tamanho com o passar dos anos por conta da morte de neurônios que a gente tem todos os dias. Só que a gente não está em ativação dos nossos neurônios todos. Muitos estão adormecidos, por isso que a estimulação cognitiva é importante. Porque se a gente tem morte de alguns neurônios, a gente tem que estimular aqueles que estão dormindo, porque aí eles acordam e aí eles compensam aqueles que morreram. Então, a estimulação cognitiva durante a nossa vida inteira é importantíssima para a gente manter a nossa capacidade cognitiva apta. Pode passar? Então, só para poder... aquilo ali tudo eu já falei, só no finalzinho. Então, a gente precisa o quê? Da aprendizagem, através do quê? Da gente oferecer informações para o nosso cérebro. Aí, depois que a gente oferece informações, o nosso cérebro organiza aquelas informações e aí ele guarda. Aí ele guarda as informações, que é a conservação das informações, e depois a gente tem um processo de evocação, que é propriamente dita a lembrança daquelas informações que a gente teve. Então, a gente precisa desses 4 processos íntegros para a gente conseguir ter uma memória adequada. Pode passar? E aí, a gente vai falar de perda de memória. Então, a perda de memória, ela pode estar relacionada a alguns processos patológicos, pode. A gente colocou lá no início que existe a perda de memória relacionada com a idade, né? Vocês sabem que isso existe, a gente mostrou que está relacionada à diminuição da atenção, à diminuição da concentração e à dificuldade de aprender coisas novas. Só que a gente tem um outro grupo de perda de memória que está relacionado a algumas doenças, que aí a gente vai falar algumas, olha, pode estar relacionada a doenças neurológicas, que são as demências, né? E aí a gente fala da demência de Alzheimer, que é aquela todo mundo tem um medo dela, né? Então, a doença de Alzheimer é um tipo de demência que pode estar associada a doenças neurológicas. Doenças psicológicas, a gente fala aqui da depressão, da ansiedade, que pode gerar déficit de memória, mas que, se tratadas adequadamente, elas melhoram a capacidade cognitiva da pessoa. Então, é importante saber que a depressão pode levar à perda de memória e a ansiedade também,
porque a gente não tem uma capacidade adequada de atenção, de foco, para poder captar e guardar as informações. Então, a gente tem que, né, diagnosticar adequadamente essas doenças psicológicas para a gente melhorar a nossa capacidade cognitiva. A gente tem o que a gente chama de problemas metabólicos, que podem também prejudicar a memória. Então, está ali diabetes, hipertensão e falta de vitaminas. O diabetes e hipertensão, aqui eu chamo a atenção de vocês, que não é hipertensão e diabetes propriamente dito assim. Eu tenho hipertensão, eu vou ter perda de memória. Na verdade, são as complicações do diabetes maltratado e da hipertensão maltratada. Porque se a gente tem uma hipertensão que a gente não trata adequadamente com a medicação e um diabetes que a gente também não controla, a gente tem as complicações do diabetes e as complicações da hipertensão, que vão levar a alterações nos nossos vasos, nas nossas terminações nervosas e na nossa circulação, e aquilo vai levar a uma diminuição da nossa circulação cerebral. É o que a gente chama de demência vascular. Vai faltar sangue para o nosso cérebro em função de complicações da hipertensão e do diabetes. Ok? Tá, joia? Ok. Obrigada aí pela presença. Ah, tá. Estou vendo ali. Uhum. Então, a gente tem, né, o diabetes e hipertensão, como eu falei, e aí a falta de vitaminas. Eu chamo a atenção aqui para a falta de vitamina B12, que é uma causa importantíssima de déficit de memória, e a gente deve rastrear em todas as pessoas, principalmente as pessoas idosas, porque a carência de vitamina B12 está muito relacionada a déficit de memória. Então, a gente dosa no sangue, vê que está baixa, a gente vai fazer a reposição dessa vitamina B12. Então, lembrando que isso também pode ser uma causa de déficit de memória, ok? E aí a gente tem o uso de medicamentos calmantes, como a gente já falou aqui, que o uso inadequado dos benzodiazepínicos pode levar a longo prazo ao aparecimento de demências. O alcoolismo, né, existe a demência relacionada ao uso de álcool a longo prazo. Tumor cerebral, trauma craniano, doença de tireoide, o hipotireoidismo, que é uma falta do hormônio tireoidiano, na sua fase inicial, ele vem com sensação de sonolência, capacidade de concentração. Então, isso pode ser um sintoma quando a pessoa tem um hipotireoidismo que não foi diagnosticado ainda, mas que depois que foi diagnosticado e está sendo tratado, esses sintomas desaparecem, ok? Alterações hormonais, pode acontecer durante a fase de climatério, né? Essas dificuldades de memória nesse período, e hábitos de vida ruins, principalmente aqui o sedentarismo, o fumo e o álcool, como eu já falei, podem levar a complicações de doenças de base, levando à dificuldade ou à diminuição da circulação cerebral, levando à demência vascular. Pode passar? Então, se por um lado a gente tem a perda de memória, que a gente falou de algumas doenças que podem levar a esse tipo de perda de memória, a gente tem a perda de memória relacionada com a idade, que eu já falei, que faz parte do processo de envelhecimento, mas que a gente consegue lidar de uma maneira boa e prevenir essa perda de memória. Então, relacionada a déficit de atenção, dificuldade de concentração e de dificuldade de aprender coisas novas, como eu já falei. A repetição, eu já falei isso várias vezes aqui, né? Quais são as alterações relacionadas ao processo de envelhecimento? É porque a repetição é uma das técnicas que ajudam no aprendizado, a diminuição dessa perda de memória. Então, eu já falei umas 5 vezes isso, que é para vocês gravarem bem. Então, a técnica de repetição é uma técnica cognitiva que ajuda a gente a memorizar melhor, ok? Pode passar. Então, o que é importante quando a pessoa tem essa queixa de memória? A gente fazer uma avaliação clínica, né, avaliação médica adequada, para esclarecer a causa da dificuldade de memória e, assim, tratar corretamente o problema. Porque vocês viram lá que existem várias causas, né? Então, a gente tem que saber o que realmente está causando aquilo, para a gente tratar adequadamente. Então, se a gente descobrir o que é, que a pessoa tem realmente um problema de memória relacionado com a idade, como melhorar a sua memória? Pode passar. Dicas, então, ter hábitos de vida saudáveis, como uma boa alimentação, beber bastante líquido, atividade física regular, não fumar, não beber, dormir bem, não que significa dormir muito, mas dormir o suficiente para recuperar nossa atividade cerebral, ter lazer para diminuir estresse. Então, isso aqui a gente vem falando durante a nossa fala toda, né? Tudo isso ajuda a melhorar a memória. Então, tem que realmente ser feito. Pode passar? O próximo.
acompanhamento médico regular para prevenir e tratar doenças adequadamente. A gente também já comentou, né? O aparecimento de uma doença, de uma hipertensão, diabetes, não quer dizer que aquela pessoa vai ter demência, não. As doenças podem acontecer durante o nosso processo de envelhecimento, mas a gente deve tratar adequadamente, diagnosticar precocemente e tratar adequadamente. Isso é fundamental para não aparecer as complicações dessas doenças crônicas. Evitar a automedicação, que é tomar medicamentos sem prescrição médica. Isso é importantíssimo para diminuir o risco de aparecimento de complicações, principalmente a respeito de memória. Pode passar. Hábitos de estimulação mental, fitness cerebral, que seria a nossa ginástica cerebral. Como a gente faz ginástica para o corpo, né? Nas academias, a gente tem o que a gente chama de fitness cerebral, que é importantíssimo para melhorar a nossa capacidade cognitiva. E aí a gente tem leituras, jogos, passatempos, o cultivar e prestar atenção, isso é fundamental, aprender novas habilidades, isso é muito bom, aprender línguas, aprender um instrumento musical, né, uma atividade manual, qualquer que seja, é muito importante para estimular áreas novas de estimulação no nosso cérebro. Relaxamentos e lazer, a gente viu que o estresse e a depressão está associado à perda de memória, então a gente tem momentos de lazer, de relaxamento, isso é fundamental para a nossa saúde e equilíbrio mental e também da nossa memória. Manter boa convivência familiar e social, isso também é muito importante. Aquela pessoa que é isolada, ela não é estimulada, ela não escuta, ela não conversa, ela não troca ideias. Então, esse convívio familiar e social é fundamental para manter a nossa capacidade cognitiva. Então, escutar, falar, rir, apoiar e receber apoio, isso é muito bom. Pode passar? Então, quando a gente falou lá aquelas duas perguntas, né, finalizando aqui nossa fala, como envelhecer sem medo de viver e como viver sem medo de envelhecer. Aprender um pouquinho do processo de envelhecimento já é um bom começo, né, para a gente não ter esse medo aí do envelhecer. Então, a gente coloca aqui para vocês esse carpe diem, talvez alguém conheça, né? É uma fala em latim que significa aproveitem um dia. E aí a gente coloca aqui, aproveitem o dia de hoje, para viver de uma maneira única e intensa. Não tenha medo, né? Não tenha medo de viver, não tenha medo de envelhecer. Vamos aproveitar as oportunidades, superar desafios impostos pelo processo de envelhecimento e pelas eventuais doenças, e assim ter uma boa saúde de corpo e de alma. Porque através desse equilíbrio, dessa sabedoria de vida, a gente consegue viver melhor com tudo isso que acontece. E acontece com todos os seres humanos, com todos os seres vivos. E a gente sabendo, né, o que acontece conosco, a gente é responsável, a gente pode ser responsável pelo nosso processo de envelhecimento. A gente vai escolher se a gente quer envelhecer bem, se a gente quer envelhecer não muito bem. Então, vocês viram aqui que muitas das coisas dependem da gente. A atividade física depende de você querer, a alimentação adequada depende de você fazer, né? A hidratação depende de você. Então, assim, não adianta um médico falar, olha, eu estou aqui falando isso tudo. É bom a atividade física, controlar a alimentação, tomar a medicação corretamente, se você não entende por que isso faz bem e se você não quer fazer isso. É importante que a gente seja responsável pelo nosso processo de envelhecimento. Ok? Pode passar? E aí, a gente vai fazer agora uma dinâmicazinha rapidinha de treinamento cognitivo para poder vocês, né, terem ideia do que é que a gente faz. Isso aqui é uma parte, a introdução da nossa oficina de memória, que a gente faz lá. A gente tem essa oficina de memória no Hospital Universitário. São 8 encontros, né, semanais. E aí, essa é a parte introdutória da nossa oficina. E a gente vai, através daí, fazendo várias dinâmicas e atividades que englobam o que a gente chama de treinamento cognitivo. Então, a gente vai fazer só um exemplozinho, assim, para vocês terem ideia do que é. Tá? E esse treinamento cognitivo, ele engloba o quê? Engloba atividades que estimulam a nossa memória dos sentidos, como a gente já falou, né? Da nossa memória de longo prazo, que a gente faz através de fotos, contação de histórias. A gente tem dinâmicas de fotos, né? A gente orienta aqui para vocês que olhar fotos, isso é muito legal, né? Porque você vê pessoas, lugares que você não via. Olha, na hora que você pega uma foto antiga, gente, eu nem lembrava de fulano mais, olha, essa viagem foi tão legal. Então, assim, traz um benefício de bem-estar, ao mesmo tempo que você está estimulando a sua memória de longo prazo. Contação de história, quando você conta fatos da sua vida, né? Você está estimulando a sua memória de longo prazo de uma maneira muito legal.
memória de habilidades, aprendizado de novas habilidades. Isso a gente comentou agora há pouco, né? Fazer novos atividades, né? Línguas, informática, o que for. Tudo isso ajuda também e entra dentro do que a gente chama de treinamento cognitivo. Jogos, palavra cruzada, quebra-cabeça, jogo de memória, cruzadinhas, né? Tudo isso que a gente fala assim, a gente brinca, a gente faz isso lá na oficina de memória. A gente fala assim que não é brincadeira de criança, não. Isso é uma brincadeira que é prazerosa, é brincadeira, mas ela tem um benefício muito grande na parte cognitiva. Então, quando você monta lá uma quebra-cabeça, quando você joga o jogo da memória, você está estimulando demais a sua atenção, sua capacidade visoespacial de conseguir colocar uma pecinha junto da outra, o caça-palavra, né, jogo de 7 erros. Então, isso faz parte do treinamento cognitivo. É isso que a gente tem que fazer para estimular a parte cognitiva do nosso cérebro e diminuir essa perda que a gente viu que acontece mesmo. Leituras, fundamental, né? Aquela pessoa que lê está estimulando muito a sua parte, o seu cérebro. Então, e outra dica que a gente dá, não é só ler. Você lê e conta para outra pessoa. Se você lê um jornal, lê e conta para um amigo, algum familiar, o que você leu. Porque na hora que a gente lê, a gente não tem ideia do quanto que a gente guardou daquilo que a gente leu. A gente só vai ter ideia na hora que você fala para outra pessoa, não é? Então, assim, se eu li, vou contar aquilo para a primeira pessoa que chegar. Chegou um parente aqui, um amigo. Olha, eu li uma reportagem agora que fala isso, aquilo, outro. Isso é muito legal, que a gente está realmente testando o quanto que você leu e quanto que você guardou daquilo que você leu. Então, isso também é um treinamento cognitivo bem legal. Pode passar? Então, a gente vai fazer um exercíciozinho aqui agora. Né? A gente vai deixar essa figurinha muito bem conhecida de vocês, durante algum tempinho, alguns segundos, todo mundo prestando atenção nela, nos detalhes, tá? Olhando? Pode passar? Agora a gente vai tirar aquela figurinha dali. Aí eu vou pedir vocês para fecharem os olhos e tentarem formar essa figura aí na mente de vocês. Vamos fechar? Pode fechar. E tentem formar essa figurinha aí. Todos os detalhes dela. O formato, a cor, se tem escrito, se não tem. Podem abrir. Vocês conseguem descrever? Como é que essa figura é? Pode falar. Mas como é que ela é formada? O que é? Mas como é que é? De fora para dentro. Pode falar, gente. Vamos, é para falar. Só ela que fala, ninguém mais fala. Começa com o quê? Ajuda aí, gente, vamos lá. Verde, o que é verde? Que formato que é aquele? Isso, um retângulo verde, aí depois tem o quê? Aí tem uma coisa na cor amarela. Que formato que é? Um losango amarelo e depois? Um círculo azul e depois? Uma tarja, que cor? Branca, escrita, ordem e progresso. Só isso? Tem mais alguma coisa? As estrelas. Vocês lembram como é que as estrelas estavam divididas? Isso aí. Isso aí é um treinamento da nossa memória visual. Né? Você vê uma figura e você consegue depois formar aquela figura sem vê-la. Isso é um exercício que vocês podem fazer em dia a dia de vocês. Se eu pedir para vocês descreverem um quadro que tem na casa de vocês, a maioria não deve conseguir descrever o quadro todo, porque vocês não prestam atenção no quadro. Então, na hora que chegar em casa, vocês vão olhar para o quadro, presta atenção, fecha o olho, deixa eu tentar ver todos os detalhes que tem no quadro, ver se você consegue fazer. Isso aí é um treinamento da memória visual muito legal, tá ok? Pode passar. Lá. Agora uma ou outra maiorzinha lá. Só que isso eu esqueci para ele, vou falar para ele. Mesma coisa, vocês olham um pouquinho. Para frente. Isso. Deu para ver? O tempo deu para ver? Então volta o cavalo lá. Isso, mais um pouquinho. Olha aí, 5 segundos para vocês olharem. Pronto.
Isso. Fecha o olho, vamos fazer de novo. Vamos lá. Conseguem descrever o que tem naquele quadro? Podem falar. Mas o que animal que é? Uhum. Que cor? Vocês lembram? Branco e o amarelo. Eles estavam onde? Tinha lago? Tinha. Muito bem. Volta a imagem para nós, fazendo favor. É isso aí? Faltou alguma coisa? Tinha um pasto. Vocês lembraram da cerca aqui na frente? Alguém lembrou da cerca na frente? Lembrou? Tá vendo como é que tem detalhes que às vezes a gente não presta atenção. Mas isso é um treinamento da nossa memória visual, tá, gente? Vocês podem fazer com qualquer figura que vocês tenham em casa. Pode passar. Agora, nós vamos fazer uma outra brincadeirinha aqui. Através do olho ali, vocês vão identificar. Vocês conseguem ver que pessoa que é aquela? Parece Tony Ramos? Alguém sugere outra pessoa? Hein? Vamos ver, será que é? Pode passar. Ah, é o Tony Ramos, muito bem. Isso aí é o que a gente chama de pistas. Através de uma pequena parte, você consegue identificar o que é que você está vendo, né? Isso também é uma técnica bem legal. Pode passar o próximo. E esse sorriso aí, de quem que é? Ih, olha só, será que é? Vamos passar. É da Ana Maria Braga, muito bem. Então, mais uma vez, partes da figura a gente consegue identificar isso aí. Muito bem. Pode passar. E esse nariz? Ai, agora dificultou, né? Ih, de quem que é esse nariz? Raul Cortez? É um artista, é um ator. Vamos aumentar um pouquinho, passa para nós. Vai ter a boca agora. Ah, agora facilitou. Quem é? Vamos ver se é? Pode passar. Antônio Fagon. Muito bem. Então, isso a gente está integrando a nossa memória visual com as pistas que a gente consegue estimular o nosso cérebro a reconhecimento de alguma pessoa, alguma figura, o que seja. Pode passar? Nem lembro se tem mais alguma coisa. E aí, é isso aí. Eu agradeço vocês, né, nessa parte. Aí, meus 3 pimpolhos. Né? E aí, a gente tem aqui, porque acaba que está meio avançada a hora, na pastinha de vocês receberam uma pastinha, né? Tem algumas atividades aqui, que aí a gente vai trocar uma ideia e, assim, como já está bem tarde, eu vou, né? Só já fez? Então, isso é para estimular vocês com relação a... Então, assim, né? Esse aqui são atividades que ligam, né? Então, você vai, através da numeração adequada, tentando formar uma palavra, uma figura, o que seja. Isto, né, essa figurinha que hoje está muito em moda, que são aqueles coloridos, né, aqueles livros de antiestresse, isso é muito legal para a nossa coordenação motora. Então, estimulem vocês a colorir bem coloridinho, tá? Isso aqui é para dar uma dica, assim, de vocês pegarem o gosto por esses livros, que hoje a gente encontra, assim, Bahamas, você encontra aí esses livrinhos bem baratos, né, R$10 você compra um livro desse. Na loja americana, comprei semana passada R$5, um livro muito legal. Então, isso também é outro treinamento cognitivo muito legal, vocês vão levar para casa para colorir. Isso aqui é o jogo dos 7 erros, que isso trabalha demais a nossa atenção, porque você vai ter que comparar uma figura com a outra, e aí você vai ter que identificar, né, esses erros, essas diferenças. Então, é muito bom. Aqui a gente tem as cruzadinhas, né? Para quem não tem hábito de fazer, a identificação de figuras, parte das figuras, ou uma frase a respeito de uma situação, de uma palavra, e você vai preenchendo aqui e tentando formar as palavras. Tem caça-palavra, que é outra coisa também muito legal. Essa também é um exercício de aeróbica cerebral também, que vocês viram aqui, né? Que vocês leiam, levem para casa. Então, essas atividades são todas atividades. Tem uma folhetinha aqui, isso, que como ajudar na memória, né? Que aí fica para vocês algumas dessas dicas que a gente falou aqui agora, né? Aprender coisas novas, tenha foco, relaxe,
veja com os olhos da mente, repita, né? Como a gente falou, a repetição, beber água, dormir bem, mexer-se, tudo isso que a gente comentou agora, isso é muito importante para manter a nossa capacidade cognitiva. Então, assim, movimentem sim, movimentem o corpo, movimentem a mente, porque a gente sabe que isso faz toda a diferença no nosso processo de envelhecimento. A gente consegue melhorar a nossa capacidade cognitiva se a gente faz estimulação cognitiva. Ok? Então, obrigada a todos aí pela fala, né, pela atenção de estar vendo, tá? Eu agradeço aí a participação. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tranquilo? A senhora quer fazer? Boa tarde, foi um prazer ver a palavra da doutora. Mas eu que já estou chegando já para essa idade aí, né, tão preocupante, né, nos dias atuais, queria até dizer e falar para a doutora assim, que é importante que os médicos, né, passem, não só porque quando a gente vai lá, quando for acompanhado, que os filhos têm que amar mais os pais e usar menos, entendeu? Porque está faltando essencial na receita do idoso no consultório, quando ele é levado por um filho, por um acompanhante, o amor. Porque hoje as pessoas estão tratando o idoso como um compromisso de responsabilidade por medo da lei, entendeu? E o que está faltando no ser humano é passar, é médico, professor, conselheiro, as pessoas precisam amar mais, estão ficando robótica, entendeu? O resto foi tudo muito ótimo. A minha é quase uma consulta, né? Mas é o seguinte, sobre essas mandalas, esses desenhos, que dizem que faz a gente relaxar. Eu não consigo colorir, eu começo a colorir, me dá nervoso, enfim. Por que isso? Deveria relaxar? Eu tenho que forçar? Enfim. Pessoal... O microfone. E assim, que aqui você está fazendo o objetivo de relaxar. Você não está competindo, você tem que fazer o que é melhor, tem que fazer o que é bom para você. Então, Fazer o que... sabendo que aquilo vai ter que ser prazeroso. Eu tive essa sensação inverso. Mas eu acho que uma agonia. Mas eu acho que eu acho que é treinamento. Vou eu acho que é insistir. você ser perseverante que você consegue. Obrigada. Tá bom, nada. Gente, vamos então agradecer a doutora Eliane Baião, que esteve com a gente até esse momento, e agradecer ao público também que esteve com a gente persistente até agora. Muito obrigada, espero que tenha valido a pena. Boa noite.